Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de fazer uma breve reflexão e também, ao mesmo tempo, um alerta aos católicos, aos cristãos em geral, especialmente às esposas, para que estejam atentas à questão da maçonaria. Em nossos dias, pouco se tem falado a respeito do assunto e acaba que muitos homens, pessoas boas, entram nesta sociedade secreta de maneira inadvertida, sem conhecer a natureza e a incompatibilidade de tal associação com a fé católica. É muito importante que todos saibam que um cristão, um católico, que se inscreve na maçonaria, ele automaticamente rompe a comunhão com Deus e com a igreja, no sentido que está no estado de pecado grave, porque os princípios maçônicos, eles são contraditórios, são inconciliáveis com a fé católica. O Código de 1917, ele previa explicitamente a excomunhão. O Código promulgado em 25 de janeiro de 1983 não fala sobre a excomunhão, mas deixa claro que os católicos não podem associar-se a instituições que tenham princípios contrários à fé. Mas como não falava da excomunhão, então muitos passaram a pensar que, então, afinal, a igreja havia franqueado aos católicos a possibilidade de participarem também nas agremiações maçônicas. Mas, de fato, isso não ocorreu. Para dissipar as dúvidas, em dezembro de 1983, a Congregação da Doutrina da Fé emitiu um documento no qual dizia que os cristãos católicos que se inscrevem na maçonaria estão em estado de pecado grave e, por isso mesmo, não podem ser admitidos à comunhão. E também já advertia o decreto, o documento da Congregação para a Doutrina da Fé. Dizia que não compete à autoridade eclesiástica local, dizia, bispos e outros, modificar o conteúdo e derrogar o que ali estava determinado. Portanto, um católico não pode inscrever-se na maçonaria, porque é incompatível com a nossa fé cristã, uma vez que há princípios que não coadunam. Há uma filosofia relativista que reconhece um criador, um organizador pelo menos do universo, mas não reconhece Cristo como redentor e salvador suficiente e necessário para toda pessoa humana. Portanto, não se pode aderir à maçonaria. Mas, pelo fato de hoje, muito pouco se falar em nossas igrejas, em nossas paróquias, quase nunca se dizer a respeito do tema, então muitos acabam entrando, atraídos por este corporativismo, por esta irmandade, pode assim dizer, onde as pessoas se ajudam mutuamente e onde também trata-se de causas sociais. Deve-se dizer que se faz coisas boas, sim, mas não por causa das coisas boas se faz, justifica-se o ingresso em tal entidade. Portanto, não se deve entrar. Então, é muito importante você, esposa, você que é mãe também, você que é mãe, que é cristã, que tem consciência da fé, ao menos minimamente, e instruir os seus filhos, alertar o seu esposo, que não entrem, não se inscrevam na maçonaria, pois perderiam a comunhão com Deus e com a igreja, estariam num estado de pecado mortal, em grande perigo de condenação eterna. Não se deve entrar. Então, é importante dizer também o seguinte, mesmo que os sacerdotes ou bispos não falem a respeito do tema, a doutrina da igreja a esse respeito é muito clara. O Papa Leão XIII, melhor falando, escrevendo uma encíclica em 1884, Humano Genus, falava que a maçonaria é o reino de Satanás. Então, mesmo que hoje, em muitos lugares, ela não seja tão agressiva como foi no passado, tem sempre uma ideologia, sempre uma filosofia
que é contrária à fé. E em muitos lugares, e em muitos momentos da história, atuaram ferozmente para poder minar e favorecer, desfavorecer a propagação da fé e infiltrar, mesmo na sociedade e mesmo dentro da igreja, os seus princípios. Também devemos advertir que existe sim uma maçonaria eclesiástica. Infelizmente, Nosso Senhor já reclamava a São Pio de Pietrelcina, na década de 20, chorando e todo chagado, dizendo a quantidade de sacerdotes que haviam se inscrito na seita maçônica, na maçonaria. Portanto, existe sim padres, bispos e cardeais que se inscreveram na maçonaria. E há aqueles que não se inscreveram, mas que fazem toda a vontade da maçonaria, que é essa derrocata da fé católica, dos princípios cristãos, que poderiam então, barrar o avanço do mal no mundo. Portanto, é preciso que rezemos muito, é preciso que estejamos alertas e não nos deixemos enganar pelo engodo da serpente. Não se deve entrar nesta instituição. Cristão católico não pode ser maçom. E você que é mãe, você que é esposa, alerte o seu esposo, alerte o seu filho. E você que é cristão, rapaz, homem católico, não se inscreva, ainda que se ofereça muitas vantagens, ainda que se proporcione muitos benesses, não se inscreva na maçonaria. E se você estiver, saia pela tua salvação, pelo bem da tua família, saia. Então, se desligue, faça uma boa confissão e retorne à comunhão com Deus e com a igreja. E se você, esposa ou mãe, tem filhos ou esposo inscritos na maçonaria, reze muito, especialmente o terço e também a oração de São Miguel, para que possa, então, tocar ao coração deles e para que sejam libertados, deste condicionamento. Meus amados irmãos, não se iludam. Grande parte das transformações que nós vemos hoje no mundo, para pior, toda esta revolução que está em curso, grande parte dela é arquitetada, planejada e executada pela maçonaria. E também dentro da igreja. Muitas das coisas que aconteceram e têm acontecido, que vão obscurecendo a fé, que vão obscurecendo o dogma católico, é por ação também da maçonaria. Sejam aqueles de fora, sejam aqueles de dentro que estão infiltrados, ou aqueles que não são maçons, mas que fazem a vontade da maçonaria para obter benesses e cargos também. Então, é preciso rezar muito ao Espírito Santo, rezar muito à Santíssima Virgem, a São José, para que ele que é o terror dos demônios, para que se desterre este mal da Santa Igreja. E estejamos atentos àquilo que nos diz o Magistério, para que nós não nos guiemos por opiniões, mas pela doutrina segura da Igreja, que nos fala que a fé católica é incompatível com os princípios maçônicos, de forma que não se pode inscrever em tal seita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.